Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar de esperança. Vamos continuar com a série Guerra das Descendências. Estamos falando sobre os amalequitas. Eu quero trazer novamente o versículo para trazer à memória o ódio nutrido por Esaú a respeito de seu irmão Jacó. Para que a gente não esqueça, esse ódio não expirou, irmãos. Esse ódio não caducou. Esse ódio cada dia está mais forte. Está escrito assim, Gênesis 27:41. E Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoou. E Esaú disse em seu coração: os dias de luto pelo meu pai estão próximos, então eu matarei o meu irmão Jacó. Quando olhamos para isso aqui, Esaú matou Jacó, irmãos? Essa é a pergunta que fica. Ele chegou a matar a seu irmão Jacó? Não. Jacó morreu de causas naturais em sua velhice, né? Então isso não aconteceu, tá? Mas isso aqui é quase uma profecia que ele está dizendo: eu matarei o meu irmão Jacó. Nós sabemos que Jacó, Yaakov, também tem o nome de Israel. Quando ele luta ali com aquele anjo, né, no vale de Iabok, né, Iabok, ele recebe o outro nome. Não é que foi substituído o seu nome Yaakov, não. Ele recebeu um outro nome, além de Yaakov, ele recebeu o nome de Israel, tá? Então, essa promessa, né? Na verdade é uma promessa, não uma profecia. É uma promessa de que ele mataria a Jacó. Então, nós podemos dizer que Esaú mataria a Israel, tá? Então, os edomitas, que também é como é conhecido o povo, a descendência de Esaú, porque Esaú, a pessoa Esaú, este é falecido, já morreu, sabemos, Esaú é morto, tá? Mas a sua descendência é viva, é ativa, é viva. E este ódio não está latente, está vivo. Este ódio foi transmitido de geração em geração, na descendência, na semente de Esaú, para os seus filhos. Então, ele transmitiu este ódio para todos os seus filhos, que seriam ali 11, né? 11 príncipes de Edom. Então, este ódio, ele é ativo. Então a promessa é para matar Israel, para exterminar com Israel. É isso que vocês têm que compreender, tá? Então ainda essa promessa, ela ainda vai até o final dos tempos, certo? Então eles ainda estão agindo em função desta promessa de matar a Israel, de exterminar. Quando eu falo aqui, mais uma vez, Israel, povo eleito, descendência de Jacó, povo eleito, tá? Não um lugar territorial, porque como nós vimos no vídeo passado, por causa da apostasia, Israel foi espalhado pelos 4 cantos da terra, tá? Então nós vamos ler agora o que está no livro de Isaías 34, verso 1, que confirma, que eu gosto aqui, trazer à luz da palavra tudo aquilo que eu falo, tá? Que confirma que os edomitas ainda existem. Quando eu falo edomita, tá? Dentro desta palavra estão os amalequitas, não esquecendo, né, que Esaú se casou com a filha de Ismael, certo? E se casou também com Cananéias, certo? Então não esqueçam isso. Então no capítulo 34 vai falar sobre
a questão do final dos tempos, Vamos ler então Isaías e Yeshayahu, capítulo 34, verso 1. Deixa eu trazer, tá na KJ Fiel, tá? Aproximai-vos, vós, nações, para ouvir e escutai, vós, povo, permiti que a terra ouça e tudo que nela está, o mundo e todas as coisas que dele procedem. Porque a indignação do Senhor, né, de Yahweh, está sobre todas as nações, e sua fúria sobre todos os seus exércitos. Ele as tem destruído completamente, ele as tem trazido para a matança. Seus mortos serão arrojados, e um mau cheiro exalará de seus cadáveres, e os montes serão derretidos com o sangue deles. E todo o exército do céu será dissolvido, e os céus serão enrolados juntamente com um rolo de pergaminho, e todo o seu exército cairá como a folha cai de uma videira e como um figo em queda de uma figueira. Vamos ver os versículos aí. Matitiahu 24, 29 diz assim: E imediatamente após a tribulação daqueles dias escurecerá o sol e a lua, não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Marcos 13, 25. As estrelas cairão do céu, os poderes que estão no céu serão abalados. Eu pergunto para vocês, isso não diz respeito ao final dos tempos? Diz, né? Porque até agora a lua está no seu lugar, o sol, as estrelas, tudo está ainda nos seus devidos lugares, né? Lucas 21, 26. O coração dos homens desfalecerão por medo da expectativa daquilo que sobrevirá à terra, porque os poderes do céu serão abalados. 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor Yahweh virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Apocalipse 6, 13 e 14. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como sobre a terra, assim como uma figueira lança seus figos temporões quando ela é abalada por um forte vento. E o céu partiu, né, se partirá como um rolo quando é enrolado junto, e toda a montanha e ilha serão removidas dos seus lugares, certo? Então, aqui está os versos que estão de acordo, né, com Isaías 34, 4. Pois a minha espada será banhada no céu, eis que ela descerá sobre a Idumeia. Vocês lembram quem é a Idumeia? Quem são os idumeus? É o outro nome para edomeus, idumeus ou edomeus, povo de Edom. E sobre o povo da minha maldição para julgamento, tá? Então aqui ele relaciona, né, o povo de Edom, os idumeus. A espada do Senhor está coberta de sangue, face engordurada, com gordura e com o sangue de carneiros e bodes, com a gordura dos rins dos carneiros, pois o Senhor tem um sacrifício em Bosra, e uma grande matança na terra da Idumeia. Bosra era uma das capitais de Edom, tá? E os búfalos cairão com eles, e os novilhos com os touros. Aqui, na verdade, não está falando de animais, tá? Está falando destes homens poderosos. E sua terra será encharcada com sangue, e seu pó tornar-se-á oleoso pela gordura, né? Pela gordura que sai dos seus corpos. Porque este é o dia da vingança do Senhor, e o ano das retribuições pela controvérsia de Sião. E os riachos daquele lugar tornar-se-ão em piche, e o pó dali em enxofre, e a terra daquele lugar tornar-se-á piche em chamas. Ele não será apagado nem de noite nem de dia. A fumaça daquele lugar subirá eternamente. De geração a geração permanecerá inabitada. Ninguém a transitará para sempre e sempre. Vamos ver os versos.
Apocalipse 14, 11. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Apocalipse 19, 13. Novamente eles disseram, aleluia, e a sua fumaça subiu para sempre e sempre. Porém, o pelicano e o alcaravão a possuirão, a coruja também, juntamente com o corvo, nela habitarão. E ele estenderá completamente sobre ela a linha de confusão e o prumo de vacuidade. Eles chamarão os nobres daquele lugar para o reino, porém ninguém estará lá, e todos os príncipes dela serão nada. E espinheiros brotarão nos palácios dela, urtigas e arbustos com caules repletos de espinhos nas fortificações daquele lugar. E será uma habitação de dragões e um palácio para corujas. Os animais selvagens do deserto também se encontrarão com os animais selvagens da ilha, e o sátiro clamará a sua companheira. A coruja que chirria também descansará lá, e encontrará para si um lugar de descanso. Isaías 13, 21. Porém, animais selvagens do deserto repousarão lá, e suas casas estarão cheias de criaturas pesarosas, e corujas habitarão lá, e sátiros lá dançarão. Apocalipse 18, 12. Ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo, Babilônia a grande caiu, caiu, e se tornou a habitação de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Lá uma grande coruja fará o ninho dela, porá ovos e os chocará, e a juntará sob sua sombra. Lá os abutres também serão reunidos, cada um com seu par. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas faltará, nenhuma estará sem seu par. Por minha boca isto foi ordenado, e seu espírito os tem ajuntado. E ele lançou sortes por elas, e por uma linha lhes tens dividido. Eles a possuirão para sempre, de geração a geração habitarão naquele lugar. Vamos ver os versos complementares. Muito importante este aqui, irmãos. Até vou ir lá para nós lermos. Isaías 63, tá? Quem é este que vem de Edom, de Bosra, capital de Edom, com vestes tingidas? Este que é glorioso no seu vestuário, avançando na grandeza da sua força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, né? Aqui tem um trocadilho, né, de palavras, irmãos. Só um minuto. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui este verso no hebraico. Poderoso para salvar. Vamos ver aqui onde é que está. Aqui, Yasha. Salvar, libertar, né? Então, aqui está falando, irmãos, de Yahushua, tá? Está falando aqui, quem é este que vem? Deixa eu voltar lá. Quem é este que vem de Edom? Quem que é, irmãos? De quem está falando? Do Mashiach, de Yahushua, aquele que é poderoso para salvar. O nome Yahushua, né? Shua, né? Vem dessa raiz Yasha, né? Que é salvação. Então, é a salvação que vem de Yahua, Yahushua. Este é o que vem de Edom, de Bosra, com vestes tingidas. Este que é glorioso no seu vestuário, avançando na grandeza da sua força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por conseguinte, és tu vermelho em teu vestuário, e tuas vestes como aquele que pisa no lagar. Eu tenho pisado o lagar sozinho. Então, ele é o único que pode salvar, irmãos. Entendam isto. E Yahushua é o único que pode salvar.
e dentre o povo não houve ninguém comigo, porque eu irei pisá-los em minha ira e esmagá-los em minha fúria. E o sangue deles quem, irmãos? De Edom, o sangue deles será salpicado sobre minhas vestes, e eu mancharei todo o meu traje. Vamos ver os versos complementares. Apocalipse 14, 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Apocalipse 19, 13. E ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de a palavra de Yahuwah, a Torá viva que desceu do céu, aleluia. Apocalipse 19, 15, de sua boca sai uma espada afiada, para que com ela castigue as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. Glórias a ti, Pai. Louvado seja o teu nome, porque o dia da vingança está em meu coração, e o ano de meus redimidos é chegado. E eu olhei, e não havia ninguém para ajudar. E eu me admirei que não houvesse ninguém para suster. Portanto, meu próprio braço trouxe-me salvação, e minha fúria que me susteve. Isaías 59, 16. E ele viu que não havia nenhum homem, e admirou-se que não houvesse nenhum intercessor. Portanto, seu braço trouxe-lhe salvação, e a sua justiça o sustentou. E eu irei pisar o povo em minha ira, e os tornarei bêbados de minha fúria, e eu derrubarei a força deles em direção à terra. Esse aqui, Isaías, né? A gente já leu esta passagem. Depois aqui, Jeremias 49, 7 ao 22. A respeito de Edom, assim diz Yahuwah Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, não há mais sabedoria em Temã. Temã é uma outra capital também de Edom. Foi destruído o conselho dos sábios, desapareceu a sua sabedoria, fugi, retrocedei, habitai em profundidade, ó habitantes de Dedã, porque eu trarei a calamidade de Esaú sobre ele no tempo em que eu o visitarei. Se vindimadores vierem a ti, não deixarei eles algumas uvas a respigar? Se são ladrões durante a noite, eles destruirão até terem o bastante. Porém, eu despi Esaú, eu revelei os seus lugares secretos, e ele não será capaz de se esconder. Irmãos, Esaú está escondido. Esaú está revestido de povo santo. Entendam isso, irmãos. Peguem essas revelações. Entendam o contexto da palavra. Esaú hoje está disfarçado de judeu. Esaú, os amalequitas, estão disfarçados de judeus. Lembra a sinagoga de Satanás? Não são os verdadeiros judaítas ou yahuditas, não. Não. Eles estão disfarçados. E por isso que está escrito aqui, eu despi Esaú. Quando fala que Esaú é a sua semente, a sua descendência, eu revelei os seus lugares secretos, e ele não será capaz de se esconder. A sua semente foi saqueada, assim como seus irmãos e seus vizinhos, e ele não existe mais. Isso aqui, lá no final dos tempos. Deixa tuas crianças órfãos, e eu preservarei vivas, e deixa tuas viúvas confiar em mim. Porque assim diz Yahweh, eis que aqueles cuja sentença não foi para beber da taça, seguramente beberam. E és tu aquele que ficarás completamente impune?
Tu não irás impune, porém tu certamente dela beberás a taça da justiça de Yahweh. Porque eu tenho jurado por mim mesmo, diz Yahweh, que Bosra tornar-se-á uma desolação, uma desonra, uma devastação e uma maldição, e todas as suas cidades serão perpétuas devastações. Eu ouvi um rumor vindo de Yahweh, e um embaixador enviado até os pagãos, dizendo: Reuni-vos e vindes contra ela, e levantai-vos para a batalha. Pois eis que eu te farei pequeno entre os pagãos e desprezado entre homens. Tua terribilidade enganou-te e o orgulho do teu coração, ó tu que habitas nas fendas da rocha, que ocupas a altura da colina. Embora eleves teu ninho tão alto como a águia, dali te derrubarei, diz Yahweh. Lembra que a terra de Edom era nas fendas das rochas? Também Edom será uma desolação. Todo aquele que passar por ele estará atônito e assobiará por causa de todas as suas pragas, como na derrubada de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor. Nenhum homem habitará ali, nem filho de homem morará nela. Lembra que fala em Apocalipse que eles, no final dos tempos, eles tentarão se esconder nas fendas das rochas, e dali serão destruídos. Hoje, né? Quem é que está construindo bunkers para o Apocalipse? Pensa aí, irmãos. Eis que ele, como leão, subirá da cheia do Jordão contra a habitação do forte. Porém, de repente eu o farei escapar, e quem é o escolhido para que eu possa estabelecer sobre ela? Quem é semelhante a mim? Quem determinará a mim o tempo? E quem é o pastor que resiste perante a mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele tomou contra Edom, e os seus propósitos, que ele planejou contra os habitantes de Temã. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente ele tornará suas habitações desoladas com eles. A terra moveu-se ao barulho da sua queda, e do seu clamor se ouviu o barulho até o mar vermelho. Eis que ele subirá e voará como a águia, e estenderá suas asas sobre Bosra. E naquele dia o coração dos poderosos homens de Edom. Lembra toda essa palavra poderoso, Giborim? Será como o coração de uma mulher em suas dores de parto. Ezequiel 25, 12 e 14. Assim diz o Senhor Deus Yahweh, porquanto aquele Edom tratou contra a casa de Judá, levando a vingança, e grandemente se ofendeu e se vingou sobre eles. Portanto, assim diz Yahweh, eu também estenderei a minha mão sobre Edom, e cortarei fora dela homem e animal, eu a assolarei desde Temã, e aqueles de Dedã cairão pela espada. Eu deitarei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo Israel, e eles farão em Edom, de acordo com a minha fúria e segundo o meu furor, e eles conhecerão a minha vingança, diz Yahweh. Ezequiel 35, 1 ao 15. Ademais, a palavra de Yahweh veio a mim, dizendo: Filho do homem, posiciona a tua face contra o monte Seir e profetiza contra ele. E diz-lhe: Assim diz Yahweh, eis que o monte Seir, eu estou contra ti, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei extremamente assolado. Eu assolarei as tuas cidades, e tu ficarás assolado, e saberás que eu sou Yahweh, porque tu tiveste um ódio perpétuo, e derramaste o sangue dos filhos de Israel pela força da espada, no tempo da sua calamidade, e no tempo em que a sua iniquidade teve um fim. Portanto, como eu vivo, diz Yahweh a Deus, preparar-te-ei para o sangue te perseguirá. Visto que tu não odiaste o sangue te perseguirá. Assim farei do monte Seir extremamente assolado, e cortarei fora dele aquele que passar por ele, e aquele que retornar. E encherei os seus montes dos seus homens mortos, nas tuas colinas, e nos teus vales, e em todos os teus rios cairão os mortos à espada. Farei de ti perpétuas assolações, e as tuas cidades não retornarão. E sabereis que eu sou Yahweh, porquanto disseste: estas duas nações serão minhas, e as possuiremos, sendo que o Senhor estava ali. Portanto, como eu vivo, diz Yahweh, até farei como de acordo com a tua inveja, que usaste do teu ódio contra eles. Eu me farei conhecido entre eles quando eu tiver te julgado.
E tu saberás que eu sou Yahweh, e que eu ouvi todas as tuas blasfêmias que falaste contra os montes de Israel, dizendo: estão assolados, nos são dados para serem consumidos. Quando fala montes de Israel, fala do povo de Israel, das pessoas, tá? Assim, com a sua boca vos vangloriastes contra mim, e multiplicaste vossas palavras contra mim. Eu as ouvi. Assim diz Yahweh: quando toda a terra se regozijar, eu farei de ti uma desolação. Como te regozijastes com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim farei a ti. Serás assolado, ó monte Seir, e todo o Edom, todo ele, e saberão que eu sou Yahweh. Amós 1, 11 e 12. Assim diz Yahweh: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, pois perseguiu a seu irmão com espada e baniu toda a tua compaixão, e sua ira despedaçou eternamente, e guardou a sua indignação para sempre. Mas enviarei fogo a Temã, que consumirá os palácios de Bosra. Temã ficava, eu não me lembro se Temã ficava ao sul ou se Bosra ficava ao sul, mas aqui está dizendo que de Temã a Bosra, quer dizer, do norte ao sul, Edom será aniquilada. Aqui não está dizendo agora, hoje, o território, mas todo este povo, toda essa descendência será exterminada. Obadias 1, do 1 ao 14. Obadias 1, do 1 ao 14, a visão de Obadias: assim diz o Senhor Deus, né, Yahweh, a respeito de Edom. Temos ouvido uma mensagem do Senhor, e um embaixador foi enviado entre os gentios, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela no campo de batalha. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. O orgulho do teu coração te enganou, vós que habitais nas fendas das rochas, cuja morada está nas alturas, vós que dizeis no seu coração: quem me derrubará ao chão? Embora se exalte como a águia, ainda que se ponha teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz Yahweh. Se ladrões viessem a ti ou assaltantes de noite, como estás destruído? Não roubariam até que tivessem o suficiente? Se os vindimadores viessem a ti, não deixariam algumas uvas? Como as coisas de Esaú foram remexidas, como seus tesouros ocultos foram encontrados. Todos os homens do teu pacto te levaram até a fronteira. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Aqueles que comem o teu pão puseram armadilha debaixo de ti. Não há entendimento algum nele. Não destruirei porventura naquele dia, diz Yahweh, os sábios de Edom, e o entendimento do monte de Esaú, e os teus homens poderosos, ó Temã, ficarão desanimados, porque cada um do monte de Esaú será exterminado pela matança. Por causa da tua violência contra o teu irmão Jacó, serás coberto de vergonha e exterminado para sempre. No dia em que ficaste do outro lado, quando estranhos levaram cativos suas forças e estrangeiros entraram por seus portões e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Então, os edomitas, né? A descendência aí de Esaú, eles ficaram ao lado da Babilônia, no cerco ali de Jerusalém, eles ficaram ao lado deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia em que ele se tornou um estranho, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua destruição, nem falar com orgulho no dia de aflição. Mas foi isso que aconteceu, né, irmãos? Tu não devias ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias ter olhado com satisfação diante da sua aflição no dia da sua calamidade, nem colocado as mãos em seus bens no dia da sua adversidade. Nem devias ter parado na encruzilhada para exterminares os que escapassem, nem entregado os que lhe restaram no dia da aflição. Então veja como que age esses edomitas, né? Eles ficam não esquecendo, né, que Esaú é filho de Isaque. Esaú, filho de Isaque. Isaque, filho de Abraão. E ele
fez tudo, né? Todo esse povo, ele é inimigo de Israel. Tá? Ele, além de ajudar a Babilônia ali, eles ainda matavam aqueles que escapavam, entregavam eles, né, para o inimigo. Malaquias 1, 2 ao 5, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que tens nos amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia eu amei Jacó e odiei Esaú, e fiz dos seus montes e da sua herança dejetos para os chacais do deserto. Enquanto Edom diz, estamos empobrecidos, mas retornaremos e edificaremos os lugares desolados. Assim diz Yahweh, eles edificarão, mas eu derrubarei. Eles os chamarão a fronteira da maldade, e o povo contra quem o Senhor tem indignação para sempre. E os vossos olhos verão, e vós direis, o Senhor será magnificado desde a fronteira de Israel. Até o próximo vídeo, irmãos.